Prezado amigo, prezada amiga, é uma satisfação fazer mais este vídeo para você. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Eu vou começar este estudo semanal, hoje 17 de janeiro de 2016. Vou começar pelo índice Bovespa e também depois a gente vai ver alguns papéis. Para quem acompanha o meu comentário semanalmente, o índice Bovespa atingiu aquele ponto que nós traçamos como alvo na semana passada e nas semanas anteriores, 38 mil pontos naquela região. Tá? Como é que a gente chegou a esse dado de 38 mil pontos? O que a gente fez para isso, né, gente? A gente traçou um canal, né, e nós, a partir desse canal, a gente definiu mais ou menos que o alvo seria nessa região de 38 mil pontos, né, um canal de baixa, tá certo? Bem, algumas pessoas têm me perguntado qual é o próximo alvo do índice Bovespa se continuar caindo. Onde é que ele pode fazer um fundo relevante? Bom, gente, objetivamente falando, é a região de 35.600 pontos. Até pode ter no meio do caminho alguma paradinha, enfim, mas se continuar caindo, do jeito que está caindo, o próximo alvo relevante, significativo, é a região dos 35 mil pontos. Agora convém lembrar um detalhe que é importante. Caiu muito e pode sim ter um repique. Então aqui neste momento eu esperaria para os próximos dias um repique. Se isso vai acontecer ou não, é impossível dizer, né, gente? Análise gráfica serve para fazer manejo de risco. Análise gráfica não serve para adivinhar o futuro. Então, nesse sentido, o gráfico está me dizendo, olha, o risco está muito grande. Por quê? Porque caiu demais. Então, para quem quer vender, o risco está maior. A relação risco-retorno fica muito ruim. E para aqueles que querem comprar, está ruim? Sim. Para quem quer comprar, tendo aí como base uma operação de swing trading, operação que vai durar alguns dias, algumas semanas, operação especulativa de curto prazo, também está ruim. Por quê? Porque os ativos estão em clara tendência de baixa. Comprar quando a tendência é de baixa é comprar contra a tendência, e isso é muito perigoso. Para quem quer fazer day trading? Bom, para day trading aí o cenário é um pouquinho diferente. Tem vários conhecidos, vários amigos que estão conseguindo ter aí uma rentabilidade adequada fazendo day trading. Não é muito o meu foco, tá? Mas day trading é uma operação onde você vai ter aí um alvo menor, né, no intraday, mas é sim possível ganhar, ter uma rentabilidade adequada no day trading. Agora, para swing, está muito ruim. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário do índice Bovespa? Então, gente, se houver um repique do índice Bovespa, tecnicamente, esse repique ele vai até onde? Esse repique vai até o topo mais importante, o topo anterior mais importante. Para isso, vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos, tá? Que pode ser essa região aqui de 39.400 pontos, isso aqui, ou até a média móvel de 21 períodos pelo gráfico diário, que é a região de 41 mil pontos, por ali, tá bem? Se houver repique, tecnicamente, é por ali naquela região que pode o repique parar. E aí o que acontece? O índice vai voltar para a sua tendência, que é, neste momento, de baixa. Bem, antes de nós começarmos a olhar os papéis, só vamos repassar aqui no calendário. Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, é importante ter atenção a isso, porque podemos ter menos liquidez, certamente teremos muito menos liquidez aqui no Brasil, afinal de contas os estrangeiros hoje dão o tom do mercado aqui no Brasil. Na terça-feira, um dado muito importante que é o PIB da China, o dado anual e trimestral, isso pode ter um impacto relevante, principalmente para as ações da Vale, é importante ficar atento a isso. Quarta-feira, 1h30 da tarde, estoques do petróleo nos Estados Unidos. O petróleo hoje é uma notícia que vem impactando fortemente os ativos da Petrobras, então vale a pena ficar de olho nisso. E também na quarta-feira, no começo da noite, tem a decisão do Copom sobre a Selic, uma das reuniões mais esperadas do Copom nos últimos tempos. Agora vamos direto para o gráfico de Vale 5. Vamos olhar o gráfico diário de Vale 5 e nós vamos perceber pelo gráfico diário que Vale 5 parece estar formando um fundo e
pode armar um repique. Bem, esse repique pode ir até onde, Leonel? Tecnicamente, pelo gráfico diário, ele pode se aproximar da média móvel de 21 períodos, até a região de 8,80, 8,70. Antes disso, ele tem outros alvos? Tem outros alvos. Para isso, vamos olhar o tempo gráfico anterior, que é o de 60 minutos. Aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vai ver aqui um topo e aqui outro topo. Todo topo tem que ser vencido. Então, gente, o alvo pode ser aquele topo ali, aqueles dois topos anteriores. Tá? A partir dali, quando se aproximar de 7,60, ele vai começar a enfrentar uma resistência no gráfico de 60 minutos, para quem olha o curtíssimo prazo, para quem olha o intraday. Então, gente, para quem quer fazer um repique, tem que ficar de olho aí nesse alvo de 7,60. Agora, eu particularmente não gosto de repique porque o risco é muito alto. E eu gosto de fazer manejo de risco nas minhas operações. Então, neste momento, eu estou somente observando o Vale, tá bem? Eu não opero repique. Aquelas pessoas que acreditam que Vale vai cair. Leonel, se Vale continuar caindo, qual é o próximo ponto relevante? Onde é que ele pode encontrar aí um fundo importante? Bom, gente, para isso a gente vai ter que dar um zoom nesse gráfico e nós vamos encontrar lá muito tempo lá atrás, em 2003. Para isso eu vou recorrer a esse outro gráfico aqui e nós vamos ver essa região aqui de 5,95, 5,80, um fundo importante deixado lá em 2004. Isso aqui para quem olha um tempo gráfico um pouquinho maior. Se Vale continuar caindo nas próximas semanas, nos próximos meses, pode chegar até esta região. Vejam, estou dizendo que pode, pelo gráfico, tá certo? Não estou dizendo que vai chegar até lá, mas graficamente é uma região que eu vejo. O problema disso aqui é o seguinte, eu já falei no comentário da semana passada. O investidor novo, quem entrou na bolsa aí nos últimos anos, não tem esse preço âncora em sua memória. Então, tratar esse ponto de 5,90, 5,80 como um valor que está na memória dos investidores e vai ser um fundo relevante, é um pouco perigoso por isso, porque muita gente nem lembra, nem operava nessa época lá em 2004 no mercado, tá certo? Mas, tecnicamente, do ponto de vista da análise gráfica, sim, é um fundo, é um alvo que o ativo pode chegar. Agora na tela o gráfico de Petri 4, por pouco esse ativo não acionou o Circuit Breaker na última sexta-feira, no pregão da última sexta-feira, porque caiu aí quase 10%. Esse gráfico aqui é o gráfico de 60 minutos, então ele serve para quem quer, para quem está apostando num repique. Bom, gente, para quem aposta num repique, esse ativo ele vai encontrar uma resistência relevante aqui na região, nesse topo aqui, 5,70, que foi o topo anterior, 5,70. Então eu ficaria atento a esse topo como uma possível resistência, tá bem? Tem um gap para fechar aqui em 5,44, tá certo? Agora, para quem gosta de fazer swing trading, como eu, neste momento, nós só estamos observando de camarote esse ativo. Por quê? Porque pensar em venda, ele caiu muito, esticou demais. O ideal seria fazer um repique, para depois voltar a cair, para depois voltar para sua tendência principal, tá bem? Se perder R$ 5,00, 5,05 com um volume, fica interessante para uma venda. O ideal é que antes disso faça um repique. Essa é minha opinião para Petri 4. Agora aqui na tela o gráfico de YouTube 4, Itaú Unibanco. Observem que deixou aqui um martelo que parece ser uma região de fundo. Se for aqui um fundo, o martelo, ele é altamente significativo. Aí nós temos que cuidar os candles posteriores, principalmente o candle aí que vai deixar nessa segunda, nessa terça-feira, tá certo, gente? Se esse candle confirmar o martelo, nós podemos ter sim um repique até a média móvel, região ali de 25,60, tá bem? Cuidado com bancos, tá, pessoal? Bancos podem levar o Ibovespa a um repique na semana que vem. Vamos ver aqui BBAS3, Banco do Brasil. Vejam que o Banco do Brasil também deixou um martelo no que parece ser um fundo.
Então vamos aguardar aí as confirmações dos próximos candles, tá? E se for confirmado o repique, ele pode vir até a região de 14,40, por ali perto da média móvel 21 períodos. Imaginem que se o setor de bancos subir em bloco, ele pode fazer com que o Ibovespa repique, se tiver uma ajudinha de Petrobras ou Vale. É um pouco difícil imaginar neste momento, mas no mercado pode tudo, tá bem? Muita gente me pergunta por que eu não olho mais os gráficos do setor de siderurgia, tá? Os IN5, CSNA3, GGBR4. Bom, gente, esses ativos aí estão em clara tendência de baixa, né? Na minha opinião já esticaram demais, né? Os em Minas, eu lembro que teve uma pessoa que me escreveu a questão de 2, 3 meses, quando o ativo estava em R$3, perguntando se era hora de comprar, né? Eu disse para ele que não posso fazer recomendação, mas eu não compraria, e de lá para cá o ativo só caiu, e vejam aqui, né? Chegou à casa dos centavos. Hoje virou uma centaveira, como o pessoal fala vulgarmente no mercado, né? Valendo menos de R$1, tá certo? Então não vejo nada a fazer nesses ativos, né? Comprar agora o risco é muito grande. O ativo que vale menos de R$1, ele tem uma volatilidade enorme, é muito fácil perder dinheiro nesse tipo de operação com papéis valendo menos de R$1. E pior, se a pessoa compra um papel valendo menos de R$1 e se esse ativo fizer um grupamento, bom, aí sim, aí que a coisa fica feia, porque o ativo pode voltar a cair. Empresa boa não faz grupamento, tá certo, gente? Vamos dar uma olhadinha em GGBR4. GGBR4 é outro ativo que vem sofrendo muito com a queda do mercado. Aqui fez um fundo, está congestionando, né, gente, andando de lado. Não vejo nada a fazer nesse ativo neste momento. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário de GGBR4. Esse era o gráfico de 60 minutos. Aqui parece estar fazendo um fundo. Pode ter um repique? Pode ter um repique. Eu particularmente não opero repique, tá, pessoal? Então estou apenas observando esse setor, continuo observando, obviamente, mas me posicionar neles, nem pensar. CSNA3. CSNA3 é a mesma coisa, né, pessoal? Vejam aqui, né? De novo, fazendo um novo fundo pelo gráfico diário. Se perder R$3, caixão e vela preta para o ativo, né? Agora, pensar numa venda, um ativo que desabou aí, né? Um percentual altíssimo aí, vejam, desde esse topo aqui lá em novembro até agora, desabou aí mais de 51%, pensar em venda é assumir muito risco, né? Então, não vejo nada para fazer nesses ativos. Essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, sem problema nenhum. Agora aqui na tela o gráfico de Ambev3. Ambev, pessoal, vejam que Ambev deixou aqui o que parece ser o seu maior martelo dos últimos anos, né? Um martelaço, olha o tamanho disso aqui, né? Pode indicar sim esse martelo, dependendo dos próximos candles, um repique, que pode vir até a média móvel 21 períodos, ou você pode olhar o gráfico de 60 minutos, e aqui nós vamos ver que essa região aqui de 17,25 é um topo importante que pode se tornar uma resistência, tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião técnica para a BEV. Todas as operações, todos os gráficos que nós vimos aqui, uma opinião técnica, não serve, não é análise de fundamentos. Tá? Quem faz análise de fundamentos está olhando o longo prazo, quem faz análise técnica está olhando mais o preço, curto prazo, operações especulativas. Tá? Então não estou olhando fundamentos de ABEV, que por sinal são fundamentos muito consistentes. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem me enviar um e-mail. Até semana que vem.